1988, podemos começar? Podemos, Sérgio. A licença paternidade era de um dia, antes dessa introdução na Constituição de 1988, e era apenas para que o pai pudesse fazer o registro da criança. Por um apelo do deputado Alcene Guerra, contando a sua história pessoal, de que a esposa teve um problema com a anestesia e que ele teve que ficar um período com ela, foi suscitada uma licença paternidade de 5 dias, que foi acolhida de forma transitória pela Constituição de 1988. Então, o que a gente tem hoje é uma licença de 5 dias que está aguardando uma regulamentação há 35 anos, né? Então, são 5 dias e o que a gente diz, 5 dias não é nada, 5 dias é menos que o carnaval, né? Então, nós defendemos uma licença paternidade estendida, porque de forma transitória, 35 anos não dá mais para ficar, né? E para o senhor Rodolfo, conta um pouquinho também da sua história com a licença paternidade. Olha, nós temos trabalhado esse tema, uma pré-história aí do andamento legislativo desde 2019. Alguns eventos no Congresso Nacional são ocasiões de reunir pessoas, organizações que atuam com essa pauta. E nesse evento nós falamos sobre vários aspectos. Era um evento que tratava de relação da dinâmica do mundo do trabalho com a vida familiar. E aí o tema da licença emerge, porque é uma política pública conhecida e muito falada. Nós tivemos uma interação com o pessoal que milita pela causa da primeira infância, e a partir de então começaram a surgir grupos de estudos, grupos de trabalho sobre o tema, né? Foram avançando, até no primeiro momento, isso 2020, né, no ano da pandemia, se pensou em pensar no modelo de licença parental, que existe em alguns países, é um modelo um pouco mais sofisticado, mas se viu que aqui no Brasil ainda, tanto pela questão cultural como pelo ambiente político, era um tema que precisa ser trabalhado ainda por algum tempo. E aí emergiu a questão da licença paternidade, primeiro porque o debate legislativo estava travado, né? Há vários anos, na verdade, então tem dezenas de projetos buscando regulamentar, mas todos eles, de alguma maneira... Nenhum avançou. Não avançando, né? Não avançando, aí, enfim, são questões referentes à forma como se organiza o legislativo e também falta de, vamos dizer, de um interesse político em se avançar, porque com interesse político qualquer pauta pode avançar, independentemente de popularidade ou não. Nesse caso, é importante frisar que é uma pauta popular. É uma pauta que as pessoas conhecem, têm familiaridade e se identifica um prazo, né? Então, vendo isso daí, começou a surgir uma demanda, olha, talvez o grande caminho para ter um avanço aqui seja ampliar essa licença paternidade, considerando inclusive a grande defasagem que existe em relação à licença maternidade. A Constituição prevê 120 dias de licença maternidade, é um período bastante razoável, embora haja pleitos para aumentá-lo, mas a licença paternidade muito menor, né, 5 dias. Isso tem relação com todas as questões de desigualdade que existe no mercado de trabalho, né, desigualdade de gênero e o impacto, né, de que as mulheres estão dedicadas à vida familiar e os homens menos. Mas isso já começa, vamos dizer, cristalizado na legislação. Então se viu a oportunidade de empurrar esse debate da licença paternidade. A decisão do STF, o julgamento, foi um fato que aglutinou ainda mais pessoas, né, porque do ano passado para este houve um movimento, a partir do Congresso Nacional, de se pensar um modelo de licença paternidade tecnicamente bom e politicamente viável para o caso brasileiro, e a decisão do Congresso Nacional, o julgamento aqui do Supremo Tribunal Federal congregou várias organizações. Eu conheci a doutora Júlia nesse contexto, e a partir de então decidimos fundar a Coalizão Licença Paternidade, e agora estamos num momento aí bastante interessante para a regulamentação e, enfim, a perspectiva até do debate público do tema que está em pauta. Porque essa ADO, a ADO 20, que foi julgada na semana passada, ela foi proposta, Sérgio, em 2012. Então, são 11 anos aguardando o julgamento e esse reconhecimento da omissão legislativa, que é um reconhecimento para nós muito merecido, porque, como o Rodolfo mencionou, foram vários projetos de lei tramitando no Congresso, ou para licença parental, ou para estender a licença paternidade, e nenhum avançou. Nenhum. Então, assim, a gente precisa movimentar, nós criamos a coalizão para movimentar a sociedade, para auxiliar o Congresso a impulsionar essa regulamentação.
Doutora Júlia, né? 120 dias para a iniciativa privada, 180 para o serviço público. E o que é defendido nessa situação? Que essa licença paternidade seja de quantos dias, então? Olha, Sérgio, nós defendemos que seja uma licença paternidade estendida, tá? E que seja uma licença paternidade que seja dividida, para que o homem ele não fique como cuidador secundário. Nós precisamos modificar culturalmente a sociedade no sentido da importância do pai na criação dessa criança, desse bebê. Então, o que nós defendemos, premissa da coalizão, é um período de licença paternidade concomitante com a mãe e um período de licença paternidade após o retorno da mãe às atividades, para que o pai consiga exercer esse papel de forma exclusiva e de forma principal. Porque o que nós percebemos é que quando essa licença paternidade ela é concomitante durante um período, somente durante um período, e não colocando o pai como cuidador exclusivo posteriormente, esses pais não tendem a gozar essa licença paternidade. E nós não modificamos culturalmente a cabeça das pessoas de que o dever de cuidado não é só da mulher. O dever de cuidado também é do pai, é dos familiares, é da rede de apoio, né? Nós temos uma sobrecarga evidente, nós temos uma reserva de mercado relacionada ao dever de cuidado. E não é só o dever de cuidado com o bebê, é o dever de cuidado com os pais, é o dever de cuidado com os irmãos, é o dever de cuidado com todos. E nós precisamos mudar essa mentalidade. E a gente tem que chamar o pai para esse papel, dar importância para o pai, mostrar para ele que ele é importante no cuidado do filho, que ele é importante na divisão das tarefas de casa, tá? E então nós entendemos que o ganho é para a sociedade como um todo. Não é só para a criança, não é só para a mulher, não é só para o pai. E como seria essa divisão que a senhora falou? Porque temos 120 dias hoje. Seria um período inicial, volta a trabalhar, depois um outro período? Um período inicial. Quantos dias? O ideal seria, para nós, um período de 30 dias, né? O que nós defendemos agora, em termos de coalizão, é um período de 30 dias concomitante e depois uma progressão nessa participação após o retorno da mulher ao mercado de trabalho. É o que nós defendemos, que nós entendemos que vai ser interessante para fazer essa modificação cultural, tá, no Brasil. Rodolfo, como surgiu esse teu interesse de trabalhar em cima desse ponto, a licença paternidade? Quanto para o nosso ouvinte entender um pouco e também até fale um pouco dessa ONG, Family Talks. Sim. Olha, o interesse ele vem desses debates que começaram de forma mais ampla e nessas discussões surgiu muita informação a respeito dos benefícios que isso traz, não é? Para a sociedade e para as pessoas. Vários países já fizeram uma ampliação do tempo em que os pais, os homens, têm para estar com as crianças que nascem ou que são adotadas, né? Que também vale para nesses casos. E os benefícios são muito amplos, né? Para todos, né? Começa para o próprio homem que se beneficia desse envolvimento na vida familiar, todos os indicadores de bem-estar e saúde dos homens que estão envolvidos com o cuidado de seus filhos melhoram. Esse é um fato. Melhora indicadores de empregabilidade das mulheres e outros indicadores de saúde também relacionados ao contexto de recuperação do parto, por exemplo, depressão pós-parto, que é super prevalente, 1/3 das mulheres tem depressão pós-parto e a presença de auxílio naquele momento, um auxílio, mais do que auxílio, é uma participação corresponsável, mitiga esse efeito. Enfim, vários benefícios. E para a criança, né, o desenvolvimento infantil, tudo os avanços da neurociência que vieram nos últimos 30 anos mostram que esses momentos iniciais da vida são muito importantes para o desenvolvimento da criança, mais do que isso, são uma fase especial, não é? Então, existe uma série de benefícios que são trazidos para a sociedade como um todo, porque esses benefícios, eles voltam para a sociedade, eles retornam e um alto retorno, não é? Traz um alto retorno do ponto de vista de desenvolvimento socioemocional das crianças, até mesmo intelectual, e também na prevenção de vários problemas que estão associados a questões familiares, rupturas familiares ou problemas intrafamiliares graves, né? Vou citar aqui violência doméstica como um deles. Isso traz consequências negativas que devem ser gerenciadas ao longo do tempo e acaba sendo custo para a sociedade. Nesse sentido, o que nós vimos é que essas políticas de licença por nascimento ou adoção,
Elas são relativamente simples de implementar, já existem, não é? E os benefícios que elas trazem são altíssimos, porque é uma aposta certa, é a aposta de que o cuidado realizado nas pessoas é uma das grandes, talvez eu poderia argumentar, se não é a principal atividade da sociedade, cuidar das pessoas. E é um investimento no cuidado das pessoas, de alto retorno, fácil implementação, não é? Então, é um direito que traz benefícios. Nós tivemos acesso a várias pesquisas ao longo do tempo nesses eventos, em contato com os pesquisadores, e naturalmente nos motivamos, eu pessoalmente estive bastante motivado em militar em torno dessa causa, porque sabíamos que o debate parado há tantos anos no Congresso Nacional exigia uma postura da sociedade em articular isso e organizar isso dessa forma. Então, realmente foi uma perspectiva de entender o bem que isso pode trazer, né? A nossa organização Family Talks faz parte da coalizão formalmente, né? Se vocês entrarem no site da coalizão, é uma das organizações que faz parte, a coalizão coletiva de pessoas e organizações. É uma organização da sociedade civil de interesse público, já antiga, que nasceu para fornecer apoio ao desenvolvimento familiar através de programas de formação. Lá em 1978, em São Paulo, uma organização antiga, e desde 2017 passou também a atuar com relação aos problemas públicos que afetam a vida das famílias. Problemas públicos, existe um foro específico para tratá-los, que é a vida política. Então nós começamos a fazer uma incidência de advocacy junto ao poder público, né, sobretudo na esfera federal, poder executivo e poder legislativo no Congresso Nacional, para atuar nesses temas, e o tema da licença paternidade emergiu como uma das prioridades da nossa organização, e isso criou uma simbiose aí para estarmos bastante envolvidos desde o início, né, com a coalizão. Doutora Júlia, a senhora acredita que o patronato é um dos culpados por esse processo, por esses projetos ficarem emperrados lá no Legislativo? Até porque muito se fala, né, injustamente, sobre ter uma empregada mulher devido à licença maternidade. Pode-se pensar isso sobre uma licença paternidade maior? É difícil, como eu disse, é uma modificação cultural, Sérgio. Se a gente não chamar o homem para participar da divisão de trabalho doméstico, se a gente não chamar o homem para cuidar da família, a gente vai manter essa reserva de mercado às mulheres, o que é muito negativo. Então, os benefícios, complementando o Rodolfo, são benefícios diversos. É diminuição da violência doméstica, é diminuição da taxa de mortalidade no início de vida dos bebês, é um pai mais conectado, é um pai que vai estar presente no futuro dessa criança, tá? A diminuição de separações entre os casais, tá? Foram dados que nós coletamos durante esses 6 meses de coalizão e que são muito fortes, são revolucionários, para não dizer assim. Então, você tem essa cultura de que vai dar um ônus para as empresas, enfim, os gastos são altos, mas e o retorno desses gastos? Nós vamos diminuir investimentos em outras políticas públicas, porque os benefícios são diversos, são muito amplos. Então, eu acho que a gente não pode pensar numa caixinha só, sabe, Sérgio? Eu acho que a gente tem que ampliar a mentalidade e trazer esse pai, chamar ele para a importância do cuidado, porque a sociedade como um todo vai ser beneficiada, não só as crianças, né? É criança, é mulher e é o próprio pai. Nós vimos que a taxa de ocitocina no homem, quando ele está cuidando da criança, aumenta. Isso diminui a violência, a agressividade do homem. Isso é maravilhoso, gente. Isso é revolucionário. Então, a gente precisa investir nisso. Nesse trabalho com a cultura machista, principalmente, vai ter que ter cuidado, né? Porque vai ter pai aí que vai querer aproveitar a licença paternidade para folgar, né, das suas funções. Essa é uma das críticas, um dos riscos que podem acontecer, e é muito difícil, vamos dizer, fazer uma gestão disso, por um lado. Agora, por outro lado, tudo isso que nós estamos trazendo de benefícios, o primeiro a perceber é o próprio pai, o homem que participa. Sim, eu também acho, eu concordo. E aí a gente tem uma aposta na realidade, que eu gosto de falar disso, porque enquanto a gente discute no nível de ideias o que vai acontecer ou não, existem uma série de evidências que mostram, a partir das experiências desses países, que mostram o avanço que isso traz e que vai acontecendo esse maior envolvimento na vida familiar, os benefícios que isso traz, enfim. E eu acho que essa aposta na realidade é uma boa. Propiciar mais tempo para esse cuidado, vai começar um movimento que, gradativamente,
mais homens vão se dedicar mais à sua vida familiar. E isso começa a ter um efeito difusor, porque os benefícios vão ser percebidos por essa população por essa que, família. num primeiro momento, pode apresentar uma certa rejeição por uma questão cultural. Quando a gente fala cultural é porque foi criado de uma maneira Sim. e tende a replicar essa maneira. É natural isso, por um lado. Por outro lado, ele entendendo que há uma outra maneira de se envolver no cuidado da vida familiar, percebendo os benefícios disso, isso começa a ter um efeito difusor, porque os benefícios são reais, a gente sabe. Por enquanto a gente fala de benefícios hipotéticos, é um âmbito teórico de dados. Na hora que isso começar a acontecer, vai começar a significar impacto real na vida das pessoas. Um impacto positivo e muito percebido, porque os índices de bem-estar melhoram e isso se difunde. Aí é que vai começar a haver um processo. Então, claro, é necessário ter um debate no nível de ideias, uma discussão, de conscientização a respeito disso, sem dúvida, para acelerar o processo. Mas a vida, propiciar a oportunidade para que mais pais tenham essa experiência, eu acredito que vai ser o principal ponto de virada nisso. A própria experiência vai fazer com que as pessoas... Isso é melhor do que o que eu pensava antes. E por isso eu faço um complemento, Sérgio. E por isso que nós defendemos que seja obrigatório. Obrigatório e não concomitante durante o período todo com a licença maternidade. Justamente por causa disso. Porque 5 dias, o que hoje a política pública demonstra? Que o pai não é importante. 5 dias não é nada. Então, como é que você vai modificar o entendimento desse homem do dever de cuidado dele, da importância do cuidado dele, da importância familiar dele? Né? Então, assim, quando você modifica, você vira essa chave... É paulatino, óbvio. A gente não vai mudar, né, o entendimento que a gente tem hoje em 1 ano, em 2 anos. Mas a gente vai virar essa chave e dizer que o homem é importante, que a participação dele é relevante para o núcleo familiar, para o filho dele, para a sociedade como um todo. É um chamamento aos pais. Será necessário uma política pública para essa conscientização desses pais. É isso, porque se não for obrigatório, a gente não vai ter o resultado que a gente espera, né, Rodolfo? Sim. E existem alternativas de políticas públicas complementares à licença, que podem ser paulatinamente implementadas. Um exemplo que existe, esse programa Empresa Cidadã, que já propõe, já prevê um aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias em empresas que aderirem. É um grupo de empresas ainda pequeno, são empresas de grande porte, mas vários ouvintes talvez aqui tenham se beneficiado disso. E um dos critérios para aderir a esse aumento do prazo é participar de um curso de paternidade ativa que ou a empresa pode prover ou existe um promovido pelo Ministério da Saúde que está disponível gratuitamente para se assistir. Existem vários outros tipos de política pública que podem ser implementados, além de campanhas de conscientização que podem ter efeitos, né? Nós temos um histórico de campanhas de conscientização aqui no país, promovidos pelo poder público, de alto resultado, aliado com uma legislação adequada. Eu acho que um exemplo bem conhecido é a da Lei Seca. A Lei Seca reduziu bastante os incidentes. E isso veio junto com uma legislação que enrijeceu, né, as penalizações para esse tipo de situação, junto com campanhas. Funcionou. Outro caso também são as campanhas do tabagismo, que vieram com legislações específicas que aumentaram a tributação para desincentivar o consumo de tabaco, aliado à campanha de conscientização. E a redução da população tabagista no Brasil foi muito grande, né? Então, este modelo pode ser implantado aqui. Então, com medidas de apoio, campanha de conscientização. Mas existem outras políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da paternidade, né, responsável, que podem ser implementadas. Existem modelos em diversos países, bem avaliados, né, com pesquisas que mostram que traz um efeito pretendido, que é o maior envolvimento do paterno, por exemplo, e isso poderia ser um rol de políticas públicas auxiliares para que esses efeitos que se pretende com a ampliação da licença sejam potencializados e acelerados, reduzindo cada vez mais esses casos de maneira preventiva, que é o que talvez dê para fazer nesse caso, né? Seria muito difícil fiscalizar, ter algo punitivo nesse sentido. Eu acho que a fiscalização é difícil e a obrigatoriedade, eu me lembrei você falando do cinto de segurança em Brasília. Por exemplo. Ninguém usava cinto de segurança. A partir do momento que colocaram um guardinha em cada faixa de pedestre e
as pessoas Respeito à faixa, né? Respeito à faixa e ao cinto de segurança. Agora, todo mundo usa o cinto de segurança e para na faixa. Então, assim, é isso. A gente precisa de uma obrigatoriedade para impulsionar essa mudança cultural. E quem paga a conta dessa licença paternidade estendida? Nós entendemos que deve ser, pela coalizão, o Estado, tá? Assim como o modelo da licença maternidade, né? Então, nós entendemos que é o ideal para que não haja um impacto também muito grande nas empresas, né? E, Rodolfo, você falou no começo sobre experiências lá fora. Como Sim. os países lá fora tratam essa questão da licença paternidade? O que podemos ter de inspiração para o modelo brasileiro? É bem variado, as experiências são variadas. O que nós vemos de experiência seria isso, esse período obrigatório de retirada. Caso contrário, existiram experiências que foram 100% voluntárias e o nível de adesão foi baixo. No Chile, né? Por exemplo. No Chile é um exemplo. O Chile teve um modelo que não tinha um período obrigatório e era critério da família escolher. Por um lado é bom essa liberdade, mas por outro lado, você viu como uma reprodução de parâmetros sociais que, na verdade, o interesse era que houvesse uma alteração no sentido de melhoria, né? E essa melhoria a gente tem que lembrar. Ela é uma melhoria que vai ser percebida pelo beneficiário em primeiro lugar, né? Quando ele tiver experiência. Não é algo imposto, nada disso. Então, esse período obrigatório foi importante. No caso da Suécia, essa divisão que nós comentamos no início, de ter um período inicial de usufruto da licença e depois um período posterior, ele se mostrou necessário e foi desenvolvido a partir dos resultados. Um dos resultados pretendidos pela licença, no caso da Suécia, foi reduzir essa diferença da empregabilidade no mercado de trabalho. Obviamente lá também há ainda, né, mas reduziu bastante essa diferença salarial e de empregabilidade entre homens e mulheres. E com o envolvimento dos homens na vida familiar, isso tende a diminuir, porque é a penalização que a maternidade traz. É até triste, mas é o termo que aparece nas pesquisas. É a penalização da maternidade. E eu, pessoalmente, não quero viver numa sociedade que uma mulher que decide ser mãe seja penalizada. Pelo contrário, ela precisa ser apoiada, porque a maternidade é uma decisão privada, mas de repercussão pública maravilhosa, que é trazer uma outra pessoa que vai ser desenvolvida. E economicamente falando, ela é importante para a sociedade, decisiva, eu diria, né? Então a Suécia dividiu, e essa divisão aí sim resultou no maior envolvimento dos homens na vida familiar e nos cuidados, e isso é medido através do tempo dedicado. Aqui no Brasil até a gente tem essa pesquisa, o IBGE faz, quanto tempo se dedicam, as mulheres dedicam o dobro do tempo do que os homens. Então, ao longo do tempo, uma das coisas que se espera é que se diminua essa disparidade de tempo dedicado ao cuidado na vida familiar, e com isso vai impulsionar também o envolvimento das mulheres no mercado de trabalho, reduzindo essa penalização que existe hoje. Não é? Você falou Chile, Suécia, algum outro país também? Coreia do Sul também tem esse modelo, né, Rodolfo? Coreia do Sul, Japão, vários países europeus. Vários em geral, quase todos os países europeus. 40% dos países signatários da Organização Internacional do Trabalho já tem uma licença paternidade estendida, Sérgio. E os avanços são muitos, né? Então, assim, a gente eu falei do Chile porque era um modelo parecido com o do Brasil, né? Então assim, os outros países já tinham uma licença paternidade um pouco maior do que a gente tem aqui no Brasil. A do Chile era de 5 anos também. E por isso 5 dias. Por isso essa questão da obrigatoriedade, da importância da obrigatoriedade, da importância de não ser concomitante. Porque senão as mulheres acabam ficando como cuidadoras principais e os homens sempre como cuidadores secundários. E não é isso que a gente acha interessante, né? O interessante é que os dois sejam cuidadores. É a promoção da corresponsabilidade, que é natural, é assim que deve ser. E eu lembrei de 2 casos de países bem recentes que tiveram avanços. A Espanha, no último ano, ou ano retrasado, equalizou ali o tempo de licença para homens e mulheres, alcançou. Foi um processo gradativo que demorou em torno de 15 anos até, talvez mais de 15 anos. E agora, na semana passada, o México ampliou de 5 dias também para 20 dias. Acabou de ter esse avanço legislativo. Então, é um país latino-americano também, enfim, né? Então, é um movimento que tem acontecido em diferentes lugares, né, do globo. E na Espanha, quantos dias trata essa licença? São 120 também, 180? Não, são mais. São semanas, são 68 semanas. E aí pai e mãe ficam com o mesmo prazo? Mesmo prazo. Mesmo prazo, é uma licença parental, né? Está certo.
Mas o que podemos dizer mais? O Supremo deu esse prazo de 180 dias, doutora Júlia, e passado esses 180 dias, o que teremos? 18 meses, né? 18 meses? 18 meses, Isso, 18 meses, perdão. Reconheceu a omissão e fixou o prazo de 18 meses. 1 ano e meio para que Congresso o parlamento legislar. tome alguma coisa, tome uma decisão. É isso. Então, assim, nós esperávamos que fosse haver uma consequência, sabe, Sérgio, em relação à não legislação no período desses 18 meses. Não houve, o Supremo apenas reconheceu a omissão e fixou o prazo de 18 meses, e agora nós esperamos que o Congresso avance num projeto de lei que está praticamente pronto, né, e que deverá ser apresentado ainda essa semana, e que a coalizão teve a oportunidade de enfim, dar uns pitacos. E a gente espera que no primeiro semestre do ano que vem esse projeto seja aprovado, tá? Porque aí não precisa retornar para o STF para a fixação de um prazo, né? Então, o ideal é que o Congresso legisle nesse período. Não tem nenhuma previsão dentro uma desses consequência. 18 meses se o Congresso não fizer nada? Não houve uma fixação de consequência, tá? Se o Congresso não legislar em 18 meses, o processo retorna ao Supremo, para o Supremo, enfim, dialogar e entender o que é possível fazer após esse período de 18 meses. Mas não foi fixada nenhuma consequência. Cogitou-se uma equiparação da licença paternidade à licença maternidade após esses 18 meses. Mas, enfim, numa conversa entre, né, os ministros, os magistrados, eles optaram por só reconhecer a omissão e fixar o prazo para o Congresso legislar. Rodolfo, fala um pouco desse projeto de lei, então, que a Copai, a Family Talks estão aí. Elas pedem vista também, participou. Então, esse projeto, o que acontece? Ano passado, houve uma medida provisória que se converteu em lei, que tratava de uma alteração no Programa Empresa Cidadã. Eu comentei, trazia 2 inovações no Programa Empresa Cidadã. Uma delas é a possibilidade da extensão da licença maternidade e paternidade serem gozadas como meio período de trabalho por um tempo proporcional àquele da licença, né? E na ocasião dessa discussão, vários parlamentares apresentaram emendas a esse projeto para tentar regulamentar a licença paternidade nesse contexto aí, já aproveitar e fazer a regulamentação. Não havia oportunidade política, na ocasião era ano eleitoral, né? Tudo muito confuso. Mas houve um acordo para se iniciar, então, em 2023, a partir da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, que é um órgão da Câmara dos Deputados que assessora a bancada feminina da Câmara dos Deputados, em fazer um grupo de trabalho, então, para se estudar, recolher todas essas recomendações a respeito da licença paternidade e, a partir daí, em diálogo com a sociedade civil, buscar entender qual seria o avanço possível, teórico ideal em primeiro lugar, e depois politicamente possível para o contexto nacional e assim criar uma regulamentação que trouxesse um avanço significativo em relação a esses 5 dias, que é importante destacar, já são bastante anacrônicos, inadequados ao contexto social e aos anseios da sociedade, não é? Então, esse grupo de trabalho ele foi instaurado no início desse ano, de 2023, pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, com várias organizações da sociedade civil e envolvimento do governo também. Diversos ministérios participaram para fazer uma discussão a princípio teórica e depois prática do que seria possível. Esse grupo de trabalho se reuniu de forma sistemática ao longo desse ano. Nós tivemos ocasião de contribuir com essas discussões em diferentes momentos. E agora, nessa semana, ele está se encerrando o seu trabalho e o legado dele vai ser um projeto de lei apresentado, vamos dizer, ao plenário, à apreciação dos parlamentares, que já traz todas essas sugestões da sociedade civil que estava envolvida nessa construção e mais toda essa discussão junto com, que também veio a partir do julgamento aqui do STF. As parlamentares, inclusive, estiveram em audiência, isso foi público, né, com vários ministros do STF. Então, esse foi um ponto levado em conta, né? Este projeto, que deve ser protocolado nesta semana, provavelmente é o projeto mais adequado que nós temos. Ainda há um debate político, vai acontecer uma reunião amanhã para parar arestas a respeito dele, mas nós estamos otimistas com o encaminhamento dele, porque ele vem no momento logo depois
do julgamento do STF e talvez, esperamos que seja o projeto que ganhe força para ser a resposta do Congresso Nacional a esse julgamento, porque também é o projeto que foi construindo junto com os anseios da sociedade, com realismo, mas ao mesmo tempo com uma certa ousadia de trazer os avanços significativos. É uma janela de oportunidade, Sérgio, eu acho que é o momento, né? A gente tem um reconhecimento da omissão pelo judiciário, então está na hora do Congresso se movimentar para aprovar esse projeto de lei, né? E dar uma resposta para a sociedade. E doutora Júlia de Baeri, há alguma previsão sobre a situação de crianças com deficiência, se essa licença vai ser a mesma ou não? Olha, a licença vai ser a mesma, tá? A gente tem benefícios na CLT relacionadas a crianças com deficiência, mas esse projeto de lei ele vai ser voltado para a licença paternidade de uma forma geral, tá, Sérgio? Não são apresentadas minúcias em relação a crianças com deficiência, o que não impossibilita que isso seja feito via decreto posteriormente. Então, assim, as adequações podem ser feitas depois, tá? Relacionadas, enfim, a crianças com deficiência, autismo, enfim. Mas é um projeto de lei voltado para a licença paternidade em geral. E para o senhor, doutor Rodolfo, essa situação da criança que nasce com alguma deficiência física, mental, o que a Family Talks tem nesse sentido de experiência desses pais que precisam acompanhar as mães nesses momentos? Sim. Olha, é um tema que traz uma diversidade de casos muito grande, né? Eu até colocaria aí nessa discussão as famílias com crianças com doenças raras, né? Doenças raras afetam entre 10 e 20 milhões de brasileiros. Realmente existe uma gama grande de doenças raras. E cada uma delas traz uma especificidade muito grande, não é? Então, nós temos algum contato com organizações, então essas famílias se organizam em associações, não é? Com cada uma em função da doença, por exemplo, no caso da doença rara, e tem uma boa representatividade no poder legislativo, porque elas formam confederações, porque, claro, a doença rara é rara mesmo, tem poucos casos, mas na medida em que eles se juntam e conseguem se articular para trazer essa representatividade, isso funciona bem, não é? Então existe uma boa presença política junto ao Congresso Nacional dessas famílias. E isso permite que várias discussões de garantia de direitos e até talvez de ampliação de direitos dessas famílias, dessa população, seja potencializada. Então, nesse sentido, por um lado, a gente fica tranquilo por saber que existe uma representatividade bem significativa e a gente tem oportunidade de dialogar. Por outro lado, como a doutora Júlia comentou, esse projeto ele já é uma discussão complexa para o nosso caso. Nós vemos que é o momento de ampliar direitos agora, mas aí isso vai criar uma espécie de oportunidade para especificidades serem regulamentadas de maneira oportuna, né? Como ela falou, através de regulamentações ou de leis que possam vir aí a partir dessa articulação, não é? Mas é uma articulação bastante complexa essa que está sendo feita agora e a gente vê que vamos ver até onde conseguimos avançar agora. E não haverá distinção, né, doutora Júlia, para adoção ou para nascimento? Não, nenhuma distinção, Sérgio. A licença paternidade para adoção é a mesma para o nascimento do filho, do bebê. O projeto de lei não traz essa distinção. É uma licença paternidade que vai trazer um período obrigatório, um período concomitante com a mãe e um período posteriormente ao retorno da mãe às atividades. Nenhuma distinção, até porque a legislação não permite essa distinção, né? Então, independente da idade da criança também. Da criança adotada. Isso. Rodolfo, você que circula bastante ali pelo parlamento, quais as principais críticas que você tem que rebater sobre esse projeto, junto aos parlamentares? Uma delas já saiu, que é com relação ao usufruto da licença. Esse é um tema que ocasionalmente emerge, até também nós acompanhando comentários, né, de notícias em redes sociais. Explica pra gente isso. Não, que o pai, ele
vai gozar da licença, mas não para cuidar da criança. Vai sair para beber, sei lá, vai pro bar. Exatamente. Então, esse é um ponto, e a gente entende que isso pode acontecer, mas que vai se diminuir ao longo do tempo. E talvez vai acontecer menos do que as pessoas imaginam, né? Porque se fala isso, né? Vai acontecer, não vai, mas vai acontecer quanto, né? Qual a pesquisa tem? Também a gente precisa ter um olhar mais objetivo para esses problemas, porque muitas vezes as pessoas acabam projetando uma experiência pessoal negativa de algum conhecido. Ah, não, vai ser assim. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, nesse caso é importante relativizar. Pode ser que tenhamos uma surpresa positiva. E a gente não pode prejudicar os pais que querem participar dos cuidados do filho, pois né? A norma, ela precisa criar, ela precisa assegurar o direito e depois haver políticas públicas que façam com que esse direito seja efetivamente gozado da maneira como se espera, né? E que não haja distorções. Essa é a primeira questão. A outra questão que vem é do custo. A licença vai custar, né? Nós defendemos que seja uma licença paga pelo Estado, tal como é a licença maternidade hoje, porque esses 5 dias de licença paternidade é importante dizer, quem paga é a empresa, né? E aí as empresas têm vamos dizer, uma certa resistência a ampliar o prazo, se for eles pagando. É natural pensar que seja assim. Quando a gente pensa em empresa no Brasil, a gente sempre tem que lembrar que quase 60% dos empregos com carteira assinada são de micro e pequenas empresas, né? Então, é importante ter uma sensibilidade a esse público, então isso é fundamental, e ser pago pelo Estado. Também considerando que a maternidade o exercício da paternidade ativa é um bem público, que cabe sim ser protegido e estimulado pelo Estado de maneira positiva, e a licença é um grande passo para isso, e os benefícios se pagam. Mas existe um custo e existe sim um debate, né, um questionamento. De onde virão esses recursos? Por isso nós defendemos que seja pago nos moldes da licença maternidade, com custeio pela Previdência Social. Do ponto de vista do aumento do custo da Previdência Social é bem marginal, ou seja, a Previdência Social já é o maior custo da União, mais da metade do gasto da União é Previdência. Então, dentro desse bojo, é um valor muito pequeno. E considerando os benefícios, a grande questão é quanto nós estamos pagando por não ter uma licença estendida. Essa é a verdadeira questão nesse caso. Mas sim, esses são os dois questionamentos, sobre o gozo, se vai ser feito da maneira apropriada, e sobre quanto custa. Eu diria que fica por aí, sobretudo, a discussão. E precisamos também ter uma estabilidade de trabalho, de emprego para aquele pai, né? Porque a empresa vai saber, ele vai ser pai, já vou demitir. E aí? A estabilidade da licença maternidade hoje da mãe, da mulher, é de 5 meses após o nascimento da criança, né? O que a gente considera que pode ser melhorado também, tá, Sérgio? E o que a gente espera é que essa estabilidade da licença paternidade seja posterior ao retorno do pai do gozo da licença paternidade. Porque aí sim, ele retomando, né, as suas atividades no trabalho, enfim, essa estabilidade passe a contar a partir daí, porque a licença maternidade, ela é gozada em 4 meses, a mãe retorna, tem um mês para, enfim, se estabilizar ali no trabalho, e em 1 mês após o retorno, essa estabilidade acaba. Então, nós esperamos que essa estabilidade da licença paternidade seja feita após o retorno do homem do gozo da licença paternidade. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas então eu quero partir chamar para as considerações isso. finais. Nós falamos aqui na Rádio Justiça, com transmissão também pelo YouTube, sobre essa decisão do Supremo que reconheceu a omissão legislativa sobre a regulamentação do direito à licença paternidade, e há um prazo fixado de 18 meses para que o Congresso Nacional edite uma lei nesse sentido. Começo agradecendo ao Rodolfo Canônico, ele que é diretor executivo da ONG Family Talks e membro do Comitê Executivo da Coalizão Licença Paternidade, especialista em políticas públicas para a família pela Universidade Internacional da Catalunha, e hoje atua com pesquisa e relações governamentais. Rodolfo, obrigado por estar conosco, e a sua consideração final. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar contigo, com os ouvintes do programa, para conscientizar sobre esse tema tão importante para a sociedade. Eu convido vocês a conhecer o site, né, da Coalizão Licença Paternidade. É só colocar no Google que faz, seguir nas redes sociais. Todas essas informações que nós trouxemos estão lá, condensadas, para poder ler, refletir e talvez até divulgar para conhecidos, para as pessoas, porque apesar da decisão do STF de dar esse prazo para legislação, né, para que haja a regulamentação da licença paternidade,
é necessário que a sociedade se posicione e demande isso como uma prioridade legislativa. Isso é o ponto de partida. Então a coalizão ela tem esse propósito de dar voz a esse anseio da sociedade. Quanto mais pessoas puderem estarem ali envolvidas, se congregar ali, existe até formas de uma atuação mais prática, né? Talvez a Júlia pode comentar isso. Mas nós convidamos isso porque agora é a hora de fazer com que a nossa voz seja ouvida. Abriu essa janela de oportunidade com a adesão da STF, mas depende do nosso trabalho e do nosso esforço para isso se tornar realidade e o sonho acontecer. Tem que trabalhar. E quem sabe, né, esse prazo de 18 meses não seja totalmente utilizado, né, Júlia? É o que a gente espera, Sérgio, que não seja utilizado. E a coalizão está lutando para isso. É uma reunião de pessoas e de empresas que estão trabalhando voluntariamente em prol dessa regulamentação. Sérgio, é um trabalho muito bonito, só que a gente precisa, como o Rodolfo colocou, mobilizar a sociedade da importância dessa regulamentação. Não adianta o Supremo fixar os 18 meses, reconhecer a omissão, se a gente não tiver um movimento da sociedade em prol disso. Tá? Essa modificação cultural, ela vem de dentro de casa, tá? Ela vem dos nossos núcleos familiares. Então, a coalizão está trabalhando muito intensamente em prol dessa conscientização social. O Rodolfo falou do site, mas você pode, se quiser, ser um voluntariado, né, da coalizão, pode difundir as ideias, pode difundir a importância dessa regulamentação da licença paternidade e colocar nas suas redes sociais que 5 dias é muito pouco, é nada, é menos que o carnaval. Júlia de Baeri, obrigado por estar conosco, advogada, presidente da Elas Pedem Vista e cofundadora da Copai. Muito obrigado mais uma vez e eu sei que agora você tem as suas considerações finais. Sérgio, assim, replicando o que o Rodolfo falou, a gente tem uma janela de oportunidade agora, em relação ao julgamento do STF, o reconhecimento da omissão. A gente precisa trazer o pai para o cuidado familiar, dizer para esse pai que ele é importante para o cuidado do seu filho, mostrar para a sociedade que os benefícios são para a criança, enfim, que vai ter um pai presente, vai ter mais de um cuidador. É importante para a mãe em razão da diminuição da reserva de mercado, em razão de um puerpério menos difícil, porque já é difícil, os benefícios da amamentação em relação à presença do pai, em relação à diminuição da violência doméstica, da violência obstetrícia. Para o pai, o homem, quando participa do cuidado da criança, ele passa a cuidar mais de si também, ele tem uma conexão com esse filho a longo prazo. Então, assim, vai ser maravilhoso para todos. Então, a nossa luta é essa. Vamos regulamentar essa licença paternidade. E contem com a Rádio Justiça nesse sentido também. Muito obrigada, Sérgio. Lembrando aqui para você que ficou curioso, entre lá em familytalks.org, é o site do Family Talks, e também o outro site, coalizão licença paternidade tudojunto.com.br e elaspedemvista.com.br. sim. Rapidamente, o que é o Elas Pedem Vista? A Elas Pedem Vista, Sérgio, é uma associação de advogadas que foi criada em 2017, tá? Hoje nós contamos com 16 associadas e o nosso objetivo maior é fomentar a participação das mulheres em espaços de poder, tá? E nós temos diversos projetos em prol disso e por isso o interesse também nessa regulamentação da licença paternidade, porque a gente acredita que tem um retorno direto para essa diminuição da reserva de mercado. A mulher vai ficar com mais tempo livre para conseguir alcançar esses espaços. É uma associação que tem feito seminários para trazer a voz das mulheres sobre diversas áreas do direito. É uma associação que tem uma coluna no site J, o site jurídico J, e que é uma coluna formada só de mulheres. São 11 áreas do direito. Então, assim, é a difusão da opinião da mulher sobre o direito, tá?
Então é só você acessar também elaspedemvista.com.br. Obrigada, Sérgio. 11h02. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível também para você assistir no YouTube quando quiser. Um ótimo dia para você e até amanhã.